Olá, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Hoje nós vamos começar aqui mais uma aula aberta de uma palestra do Pathwork, a palestra 148, aonde a gente vai estudar a forma que o Pathwork apresenta, a forma de lidar com a positividade e a negatividade nas nossas vidas. Sou Heitor Fagundes, sou facilitador da metodologia Pathwork, sou terapeuta. E vai ser um prazer poder passar essa horinha aqui com vocês falando sobre essa palestra, tá bom? Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana, então é um caminho espiritual porque as palestras foram canalizadas e também porque é um caminho de desenvolvimento espiritual, né? Mesmo não sendo ligado a nenhuma religião, pelo contrário, né? Tem pessoas do Petro que estudam Petro de todas as religiões e de quem não tem religião também. Esse caminho de autoconhecimento é um caminho também de desenvolvimento espiritual. E ele se faz através do estudo das 258 palestras que foram canalizadas ali entre março de 57 e 79, transmitidas por uma entidade chamada O Guia, para uma médium chamada Eva Pierrat. É organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, tem o Petro Brasil também. E quem quiser, e tem 5 ferramentas, que são a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que a gente faz em grupos de estudo ou individualmente com o helper, e a revisão diária. Então, são ferramentas muito práticas, muito para trazer esse caminho de desenvolvimento espiritual, muito pé no chão, assim. E a gente vai ver aqui ao longo da aula que os trechos que a gente estuda, traz para a vida, etc., eles trazem insights. E esses insights, a ideia é usar na vida. Então, se torna aí um caminho muito prático, muito real e de desenvolvimento espiritual. Bem-vinda, Maria da Paz. E, bom, quem precisar de mais informações, é só acessar o site vhterapias.com.br. Ok? Então, para a gente começar, eu vou começar com as nossas duas primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os seus olhos. E vai trazendo para perto de você os seres espirituais que você confia como espíritos de Deus. Eu vou pedindo ajuda do guia do Pathwork, para criar aqui um campo de muita verdade, amor. E você pode ir também trazendo a sua espiritualidade, o seu anseio por sentir a realidade de Deus dentro de você. E se cercando, atraindo mesmo os espíritos de Deus para estarem com você nesse momento. Se abrindo também para receber ajuda espiritual. E eu vou ficar um minuto em silêncio para que você faça a sua prece por este momento dessa aula aberta. E assim, preparado pela sua oração, preparada pela sua oração, vai se dando conta de que você escolheu vir conhecer um pouco mais sobre esses dois aspectos, a sua positividade e a sua negatividade.
E que você pode fazer isso assim, estudando, conhecendo, sem necessariamente ter que criar situações difíceis na vida para aprender sofrendo. Claro que em algum momento você vai ser convidado ou convidada a aplicar o que você conheceu aqui. Mas a ideia de estudar antes é para se preparar melhor para as manifestações da vida que sejam negativas e também as positivas, para que você possa sustentar melhor a sua positividade quando ela se expressar na sua vida, sem orgulho, sem medo, sem apego. E vai se dando conta dessa sua escolha de estudar, de parar um pouco e estudar esse tema. E eu vou ficar mais um minuto em silêncio para que você tome posse da sua escolha de estudar sobre as positividades e negatividades em você. E nesse estado, vá abrindo seu coração para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, meus queridíssimos amigos. Que as bênçãos da inteligência criativa que existem ao seu redor e dentro de vocês os fortaleçam e iluminem, de modo que essas palavras encontrem eco e sirvam de material para a continuidade bem-sucedida de seu caminho em direção a encontrar o seu eu real. Inspire, expira. E vai deixando que essas palavras entrem profundamente no seu consciente e no seu inconsciente, se colocando aberto, aberta para esse conhecimento. E nesse estado, vá fazendo uma respiração profunda e abrindo os olhos para que a gente comece a. Bem, todo mundo bem? Faz um sinalzinho aí se está todo mundo bem. Ok. Então vamos lá. Quem pode ler sobre a destrutividade? Eu Tem que posso. abrir o. Vai lá, Walter. A destrutividade. Quem gosta de autoconhecimento já encontrou uma camada dentro de si mesmos, onde estão face a face com a sua destrutividade. Muitos de vocês já estão conscientes disso, e me refiro a mais do que a descoberta de uma mera emoção. O reconhecimento de uma hostilidade momentânea, por exemplo. Refiro-me a uma destrutividade geral, difusa, essencial, persistente, que estava dormente todo o tempo e meramente encoberta. Vocês ficam perplexos porque não gostam disso. Até sabem e compreendem bastante profundamente que é totalmente inútil e sem sentido, que a destrutividade não serve a nenhum propósito bom. No entanto, encontram-se nessa situação de serem incapazes de abrir mão dessa destrutividade.
para conseguir fazer isso, é necessário compreender a natureza da destrutividade muito melhor do que vocês compreendem. Obrigado, Walter. O que que isso te traz, te chama atenção, ou que dúvida você tem? Bem, eu não tenho ideia de como o guia vai apresentar isso, mas ao longo dos anos de análise, a destrutividade ficou muito evidente em minha vida, né? E realmente é um mecanismo, vamos chamar assim, né? Muito poderoso que a gente precisa realmente cuidar, e isso eu percebo que está implícito nas pessoas. Eu não conheço ninguém que não tenha, Hum. e pena que as pessoas não tenham consciência disso para exatamente poderem trabalhar isso melhor, e acho que basicamente isso. Você traz um ponto-chave, né, que tem a ver com qualquer caminho de autoconhecimento sério, que é o encontro, ir de encontro com a nossa destrutividade. O Pessoa tem um livro muito bom que chama Não Temas o Mal, que assim, não precisa temer o mal, vai de encontro a ele, conheça ele. Mas além disso, ele está dizendo um tipo de destrutividade, e tem uma palestra que ele fala sobre o mal, que ele divide o mal em três áreas, né? O mal da agressividade, do desejo de fazer mal ao outro, tem o mal do materialismo, de achar tudo muito rígido, muito firme, muito concreto, e o mal da confusão, por exemplo, do estado de confusão. E isso às vezes é meio difuso. E é uma destrutividade, a gente não gosta dela, mas a gente sabe que não serve para nada, mas continua muitas vezes num estado de confusão, num estado de agitação, ou perdido também em fazer mal ao outro, ou no materialismo. Então, nesses lugares, o que que ele está convidando com essa palestra? Vamos entender essa destrutividade mais a fundo. Então, não vamos ficar só na consciência de que é importante olhar para ela. Vamos mergulhar um pouco mais. Tudo bem? Heitor, essa palestra, qual número você lembra que você se referiu agora sobre o mal? Ah, não lembro de cabeça, não. Mas eu já dei ela aqui nas aulas abertas. Então, se Ah, você for na lista do canal lá, você vai ver. Ela acho que fala do mal, mal em nós, alguma coisa sim. assim. Aham, legal. Aí, quem pode ler esse A Única Força? Eu leio. Vai lá. Todo o problema de um conceito dualista da vida tem muito a ver com a falta de compreensão da destrutividade no homem. A humanidade tende a pensar em uma força destrutiva como sendo o oposto de uma força construtiva. Na verdade, existe apenas um poder. É muito importante que se entenda isso, meus amigos, especialmente quando vocês começam a lidar com a própria destrutividade, sua negatividade. Existe uma única força vital que energiza cada expressão de vida. A mesma força vital pode fluir de maneira construtiva, positiva, afirmativa, ou pode se transformar em uma corrente destrutiva de negação. O que que isso te traz, Mônica? Ou que dúvida você tem? Ou foi um Tenho, ponto de interrogação completo? me parece que teria que reler para entender melhor, mas me parece que a base da onde emana tanto a positividade quanto a destrutividade é a mesma, é a minha própria energia que produz isso. É a energia divina em nós. No fundo, só existe a energia de Deus. Só que em alguns momentos ela está distorcida. Aí, para tentar dar um exemplo, o que que eu peguei? Essa imagem dessa fábrica aí. Alguém sente como se fosse um ambiente gostoso, assim? Gostaria de estar aí? Não, né? Não, Mas, a gente vê a fumaça, o escuro, etc. Mas o que essa fábrica produz? Digamos que ela produza pneu, para dar um exemplo.
talvez, graças a essa fábrica estar aí, quantos carros e caminhões conseguem trafegar pelo mundo? Então, quando a gente olha para a nossa confusão, o que ele vai dizer assim, não, peraí, por mais que esteja desagradável essa confusão, existe algo de saudável que está distorcido. Então, a gente vai ser convidado no Pestor a fazer esse mergulho mais para dentro da destrutividade. Para ir buscar, por exemplo, se a gente está muito agitado mentalmente, isso também significa que a gente tem capacidade de raciocínio. Isso é uma grande qualidade. Mas está sendo usado de uma forma que talvez nos canse muito. Então, esse mergulho é que o Pestor vai nos convidar, lembrando que é uma única força. É a força divina em nós, que em alguns lugares está fluindo super bem e em alguns lugares está distorcido. Ficou mais claro? Sim. Vamos lá. Paz, você quer ler esse slide? Você precisa só abrir seu áudio. Olha, acho Vê que se você... abriu, não abriu? Isso, abriu. Vê Abri. se você consegue ver. Acho que consigo, sim. Peraí, só tem que... Peraí, Heitor, saiu. Ai, peraí, deixa eu tirar você. Pronto, posso ler? Pode ler. Pode. Tá. O ponto é que as condições A negativas... transformação. Ah, tá. A transformação. O ponto em que as condições negativas externas ativam a condição negativa interna dormente é aquele em que a força vital positiva se transforma em uma força inanimada e destrutiva. Os sentimentos passam de amor para o medo e hostilidade, da confiança para a desconfiança e assim por diante. Quando um ser humano se encontra em tal caminho, é muito importante compreender especificamente que emoção negativa não se pode ser substituída por uma emoção diferente. Positiva é diferente. Peraí. Pronto? Posso continuar? Sim. Acho que eu errei alguma coisa. Quando? A partir do quando? Pode ser. Quando? Pode ser? Quando um ser humano se encontra em tal caminho, é muito importante compreender especificamente que condição negativa não pode ser substituída por uma emoção positiva diferente. Ela precisa ser reconvertida em seu estado original. Cada indivíduo precisa encontrar a maneira de reconverter esse fluxo de energia ao seu estado original. Peraí, eu preciso tirar você aqui, peraí, pronto. Cada manifestação da vida, porque passam que seja desagradável, cada manifestação da vida, porque passam que seja desagradável, desgostosa, problemática, angustiante, é o resultado de uma repetição em que, originalmente nesta vida, a força prazerosa positiva foi bloqueada, impedida, proibida e, portanto, transformou-se em desprazer. Se vem alguma coisa, algo te chama atenção, Paz? Sim, esse momento. Eu só pensei em mim agora, né? A Não, ideia é esse essa momento. mesmo. Que bom. Não, então, já tá chegando o Natal, tal, né? Não sei o quê, e as pessoas ficam muito boazinhas, né, nessa época. Só que nessa época existe muita coisa ruim também, né? Então, esse negócio de transformar. Eu estou principalmente mais ligada à minha família agora, né? Por que que eu brigo com as minhas irmãs? Porque, sabe essa coisa de transformar a velha infância numa infância boa agora? Então, Aham. tipo, não sei explicar direito assim. O Heitor, por favor, continue. Ah. Não, Então, é isso. Parece que você já tem uma consciência de que essa energia que está aí entre você e as suas irmãs está numa negatividade, né? sim, E aí, qual que é o convite que ele vai fazer? Vamos olhar quando essa energia era positiva, era prazerosa e foi convertida, foi distorcida no seu oposto. Porque quando a gente toma essa consciência, a gente começa a falar, mas espera aí, o que aconteceu para virar essa chave? E quando a gente toma consciência disso e de que existe uma energia prazerosa mais profunda,
às vezes a gente ganha a confiança de falar, eu vou mergulhar, eu vou descobrir o que foi, eu vou estudar o que aconteceu, eu vou ver se isso ainda faz sentido hoje em dia, ou se eu quero retornar àquela energia prazerosa. Então, esse movimento vai permitir a transformação. Mas, para isso, a gente tem que investir tempo, tem que se dedicar a fazer essa análise. Mas o que o guia está trazendo aqui é: olhe para isso, atravesse esse lugar, não se afaste dele, porque o ganho é muito grande se você conseguir reconverter essa energia que está distorcida para uma energia positiva. E aí, ele vai trazer mais um aspecto que eu vou ler. Oi, pode falar, Walter. Vou voltar. Permite uma observação nesse slide anterior. Quando você fala se afastar, você quer dizer não negar, por exemplo. Você quer dizer ir fundo, observar, se questionar, é isso? Isso, não usar, na linguagem do Pessoa, não usar a máscara. Diz assim, isso não tem nada a ver, já não faz mais parte da minha vida. Aí, pegando o exemplo da paz, não, eu vou encontrar com as pessoas no Natal, esse mal-estar ainda está presente. Então, vou olhar para isso em mim. Por que que eu ainda estou com esse mal-estar com relação a tal pessoa? Tudo bem? Beleza. E aí ele vai dar uma dica também. O guia é muito claro. Eu vou ler. Prazer no negativo. Quando vocês se encontram bloqueados em sua tentativa de superar a negatividade, é extremamente importante pressentir nas profundezas do seu ser o aspecto prazeroso envolvido nessa negatividade, independente de quanta dor existe na consciência superficial. O princípio do prazer não pode, de modo algum, estar completamente ausente nessa distorção. É exatamente por isso que parece ser tão difícil se desfazer da negatividade. Sempre existe o aspecto prazeroso dela. Quando se compreende que somente a forma de expressão precisa ser mudada, de modo que a corrente de vida idêntica se reconverta, pode se desfazer da negatividade. Não é suficiente saber disso em termos gerais. É preciso trazê-lo para circunstâncias específicas. Qual é a manifestação externa que, no momento, lhes causa uma angústia contínua? Quais os problemas em suas vidas com os quais não conseguem se conciliar? Então, algo chamou a atenção aqui de alguém? Sim. O que vocês querem trazer? Oi, Cris, bem-vinda! Obrigada, Heitor. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Boa tarde. Heitor, essa coisa do prazer, né? Que existe um prazer negativo. E aí a dica foi essa situação aí, né? No finalzinho, que ele diz assim: quais os problemas de sua vida que vocês não conseguem conciliar? Tipo assim, eu não entendi exatamente essa partezinha aqui do segundo parágrafo. Ele diz, de modo que a corrente de vida idêntica se converta, pode se desfazer a negatividade. Tá. Eu posso dar um exemplo? Tá, deixa eu aproveitar e explicar um pouquinho isso, que daí talvez já ajude no seu exemplo. Aí, qual coisa você traz. O que ele está dizendo? Ele deu a primeira chave, dizendo assim: tem uma energia positiva por trás dessa destrutividade. Tá? Ele já trouxe isso. Agora, ele está falando para a gente estudar essa energia, essa destrutividade. E ele está dizendo: tem um prazer nessa negatividade. Então, se a gente para ver, eu até peguei essa foto, porque para mim ela representa um pouco isso. É um parque de diversões, onde o cara fica aqui para receber uma tortura de tomate. Ou seja, vamos tacar tomate no cara. E ele tá aí, ó. Ele foi ali, é uma pessoa adulta, livre, e acha que isso tem algum prazer. E tudo bem. Então, nas nossas discussões, às vezes, por exemplo, se a gente está muito, como chama, tenso com alguma coisa, com alguém, às vezes isso traz um prazer, por exemplo, de se sentir vivo. Ai, que bom, eu vou lá brigar com aquela pessoa. E isso traz uma energia que é chata por um lado, mas às vezes faz a gente se sentir vivo. E esse sentimento de se sentir vivo
faz com que a gente mantenha, por exemplo, um mal-estar com determinada pessoa. O que a gente pode fazer? O que eu quero é me sentir vivo. Então eu vou achar formas de me sentir vivo onde eu não precise brigar com ninguém. Vou pular de bungee jump, por exemplo. Ali eu me sinto vivo, não perco o prazer, mas não preciso usar essa forma de prazer. E aí é quando ele dá o exemplo. Ele fala assim, se você souber que você não precisa abandonar o prazer, você só precisa mudar a forma, né? O modo que esse prazer se realiza. Com isso, tipo, esse cara aqui do tomate, talvez ele queira ser um cara gente boa, ele goste de ser o cara legal com a turma. Ele pode ser o cara legal de várias formas sem precisar tomar um tomate na cara. Então, assim, é essa dica que ele está dando. Quando a gente compreende que a forma de expressão precisa ser mudada e não o prazer precisa ser abandonado. Ficou mais claro? Sim. Cris? Ficou, Heitor. Ficou, Ah, sim. Gratidão, Heitor. tá Gratidão. ótimo. E aí, o que ele vai fazer? Pegue as situações de uma angústia contínua. Você não consegue sair dela, não consegue. Você fica lá e tenta daqui, estuda dali. Tem um prazer em não sair dessa angústia. Estude qual é, não dá para saber aqui, mas estude qual é para, captando o prazer, achar uma outra forma de ter esse prazer que não seja com essa expressão. Tudo bem? Vamos em frente. Cris, já que você chegou, você pode ler esse trecho? Sim. A sexualidade reprimida. Porque a corrente de prazer na força vital se manifesta principalmente na vida do homem como o que nos referimos como sexualidade. A energia destrutiva bloqueada contém energia sexual bloqueada. Os problemas exteriores devem ser simbólicos ou representativos de como a energia sexual foi interrompida pela primeira vez por condições externas. A dor dessa interrupção causou destrutividade, que ao mesmo tempo contém aspectos do princípio do prazer. Portanto, cada situação difícil na vida representa uma fixação sexual na psique mais profunda, a qual o homem teme e da qual foge, porque ele não as enfrenta em vivência. As condições externas se tornam insolúveis, tornam-se cada vez mais alienadas de sua causa interior, onde ainda é vivificada pelo aspecto do prazer. Vocês que estão nesse caminho devem, portanto, voltar-se para dentro, por assim dizer, e permitir-se sentir o prazer da destrutividade. O que isso te traz, Cris? Ou que dúvida você fica? Eu tenho muita dúvida nessa parte como é, quando ele coloca aqui, que ele diz assim, que os problemas simbólicos, né, representativos, de como a energia sexual foi interrompida. Isso aí eu Sim. tenho dúvida, né? E ele diz assim que porque a corrente de prazer na força vital se manifesta principalmente na vida do homem, como nos referimos como sexualidade. Mas eu acredito, Heitor, que é essa coisa do viver, né? Do sentir. Sim. O que ele está dizendo é uma coisa que já é bastante estudada em outras linhas também, mas ele está lembrando de que nós somos seres sexuais e que a sexualidade é uma grande fonte de prazer desde que a gente nasce, ou desde, né, existe esse pulsar sexual com a gente o tempo todo, desde que a gente é pequenininho. Em algum momento, esse prazer foi reprimido, até saudavelmente, em alguns pontos, reprimido no sentido assim, não dava para deixar expressar o que uma criança expressaria da sexualidade. Isso causa uma dor, causa uma repressão do prazer. E isso marca a psique de todos nós quando crianças. Essa repressão pode ter sido mais intensa, mais rígida ou menos. Vai da construção de cada um. Hoje tem pais que tentam achar uma forma de educar os filhos sem reprimir a sexualidade. Hoje já é mais educando de que algumas coisas não é adequado fazer. Mas talvez, por mais amoroso que você seja, talvez em algum lugar a criança ainda vai sentir como uma repressão.
e tudo bem, faz parte da vida humana. O que que a gente precisa fazer como adulto? Lembrar de que isso aconteceu, como aconteceu, por que que aconteceu, e que esta repressão também reprime a energia do prazer. Porque sexualidade e prazer estão muito ligados. Não é a única forma de prazer, mas está muito ligado, né? Tipo, quando fala prazer, a primeira coisa que muita gente pensa é sexo. Ah, eu quero mais prazer na vida. Muita gente vai ligar isso com sexo. Uhum. Então, ele está falando nessa busca de sentir o prazer da destrutividade. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, fantasias sexuais, desejos que você sabe que são claramente negativos, mas que você reprime, você não trabalha. Vou dar um exemplo. Digamos que você está casado ou namorando alguém e você tem um desejo de traição. Você sentiu atração por uma outra pessoa. Aí, de repente, você abafa isso. Fala, eu não vou fazer isso. Isso é errado. Eu vou reprimir isso. Quando você faz isso, você abafa. Então, o que o Petro vai sugerir na minha compreensão? Não, assuma que você quer trair e trabalhe o que tem aí dentro. Você não precisa trair. Você assume que quer trair e mergulha nisso, vê que prazer seria, nossa, que maravilha, eu ia trair, aí não ia ser descoberto, e aí ia poder ter 3, 4 pessoas à minha disposição, não ia ficar aqui. Então, talvez você tenha uma imagem de que o casamento é uma prisão, que aquele namoro te aprisiona. Então, assim, aí você pode começar a trabalhar as suas imagens, e que muitas vezes são irreais, você está no casamento porque quer. Então, assim, é esse lugar que ele fala para a gente desreprimir, trazer para a consciência, mas não necessariamente atuar. Essa é uma diferença bem importante. Mas que quando a gente faz isso e se permite viver todos os prazeres, até aqueles que a gente acha errado, a gente também consegue ter mais consciência do prazer negativo que está em não conquistar aquilo que a gente quer conquistar na vida e que está travado, que ele veio falando aí nos outros slides. Ajudou ou confundiu mais? Ajudou, Tá, Ajudou. tá. ajudou muito. Para você, Cris, ficou ok? Que eu tô sentindo sua carinha indo Ficou, um pouquinho meio assim, ai meu Deus. não ficou Tá, bom. É porque tá eu tô bom. aqui pensando, meu Deus, aqui nas minhas. Deu um tilt aí. Foi É, levar para suas histórias, tá bom. é. Mas vamos lá. Quem que tá na ordem? Quem que pode ler a inveja? Vai lá, Paz. Abre o áudio. Para Você fez? falar. Pronto. Aí, pronto. Abriu? Tá. Abriu. Ou pode. A inveja, outra área em que o homem se encontra extremamente bloqueado, impedido, impaciente com a sua própria evolução ou desenvolvimento, é a em conexão com a inveja. Esse tópico é muito importante do que a maioria de vocês se dá conta. Aqui, novamente, alguns dos meus amigos começaram a ver que onde quer que sua vida esteja problemática, existe a inveja. Onde não existe problema, estão livres dela. O que causa a inveja é, aqui também, o conceito dualista que expressa a vida em termos de ou isso ou aquilo. Eu tenho e o outro tem. Eu tenho ou o outro tem. É a natureza de toda inveja. Peraí, eu já me perdi. De toda inveja. Isso implica a limitação com que o homem vivencia o universo. O que vocês têm nunca foi tirado de outra pessoa. Esse mito apresenta inúmeros problemas. Não apenas cria inveja, mas também culpa. Paralisa o poderoso fluxo relaxado de mover-se em direção do bem que pode ser seu. O que isso te traz?
Então, deixa eu te falar dessa língua portuguesa, que é o Odo Borogodó. Uma vez eu cheguei aqui no Brasil, o pessoal, inveja branca, inveja preta. Não existe inveja branca, inveja preta. Inveja é inveja. Quando eu fiz patchwork particular, eu falava assim, Paula, mas eu sinto muita inveja. Ela falava assim, Paz, você pode fazer melhor. E aí eu pensava, gente, isso é inveja branca. Gente, inveja é inveja. Não é? Ou então, desculpa se eu fujo um pouco do que eu costumo, né, viajar. Mas inveja é uma coisa muito mal. Então, tipo assim, meu, então começa em casa. Por que que eu sinto inveja da minha irmã mais nova? Porque ela bate em tudo enquanto é homem. Ela nasceu batendo nos homens. Você tá entendendo? Não existe inveja branca. Inveja é inveja. Entendeu? Não sei se eu fugi muito, viu, Heitor? Desculpa. Não, Pronto? olha só, vamos pegar o seu exemplo. Vamos, vamos. Eu só Vamos para a peço família. Vamos sempre para a para família. o pessoal tomar um certo cuidado com exemplos pessoais, por Ai, causa. desculpa. Não, porque a gente está gravando, né? E a gente não quer Ai, expor desculpa. Mas ninguém. minhas irmãs não vão assistir esses vídeos, pode ficar Não, cegada. tá bom. Mas o que eu. Desculpa. Porque Ah, no tá. grupo de estudos, a gente Desculpa. depois pode falar sempre mais abertamente sobre as pessoas. Tá, Mas, o que que é. Vamos pegar o seu caso, a sua inveja que sente em relação a isso. tá. Usando o próprio exemplo dele. Ah, ela consegue bater nos homens e eu não. Essa é a causa da inveja. Porque se você acha positivo bater nos homens e ela consegue e você sabe, se eu quiser eu bato também, a inveja acaba. Entende? A inveja nasce do o outro tem e eu não. E isso é uma chave muito importante para lidar com a inveja. Depois você pode decidir. Se eu quisesse bater, eu bateria, mas eu não quero. Tudo bem. Mas ela quer. Então a inveja diminui. Entende? E isso é que ele vai trazer como uma chave para a gente lidar com a inveja. E a outra coisa é um pouco do que você está trazendo aqui, que é poder assumir a inveja. De novo, em um lugar controlado, previsto para isso, etc., aonde você reconhece, mas não atua. Né? Você pode, talvez, até observar que por trás da inveja tem uma admiração pela sua irmã, mas que é a energia positiva por trás da energia distorcida. Mas esse trabalho começa com o reconhecimento de que você sente inveja. E muitas vezes a gente cria aquele negócio. Não, eu não sinto inveja. Cria a máscara, que é errado, porque é feio. E aqui no Peço não, sinto sim, eu sinto inveja. E aí eu vou mergulhar. Que nem o caso lá da fantasia sexual, você também vai. O que essa inveja me diz sobre mim? Por que eu estou achando que é o outro ou sou eu? E aí a gente pode ir trabalhando. Por quê? Porque nada que é nosso foi tirado de outra pessoa. O que a gente criou para nós é nosso. Não saiu, não foi tirado de ninguém. Assim como o que o outro tem é dele. E isso é uma chave que aí completa, né? Primeiro reconhecer a inveja, depois saber que a raiz está nisso, é ou eu ou o outro temos, e a terceira é a consciência de que, não, o que eu tenho é meu, o que o outro tem é do outro. Faz sentido? Quem pode ler a comparação? Eu. Vai lá, Comparação. Cris. A verdade e a solução para essa confusão podem ser encontradas apenas quando vocês fizerem a distinção entre duas maneiras totalmente diferentes de se medirem ou avaliarem entre duas metas totalmente diferentes. Quando vocês desejam ser especiais a fim de triunfar sobre os outros, quando sua singularidade existe às custas dos outros e se mede em comparação com os outros, essa singularidade é destrutiva e deve levar a inúmeros problemas. Mas quando percebem que seu caráter especial, sem se compararem com os outros, pode ser liberado, não terão problema algum. Estão livres para desbloquear e desenvolver o melhor em si, sem infringir os direitos ou necessidades de outras pessoas. O que isso te traz, Cris? Ou qual dúvida você tem? Não, não tenho dúvida. E me traz que é exatamente isso, de que a gente de fato não precisa triunfar sobre ninguém.
Uhum. né? Que a Mas, gente pode sim ter fala, as fala. nossas próprias vitórias, assim, e que o outro não precisa ser derrotado para que a gente seja vitorioso. Então, Sim, assim, é bem reflexivo, isso. é um Mas, convite. É um convite ao às amor, né? vezes, isso, mas às vezes acontece. Quando alguma coisa que você está fazendo dá problema, é uma das possibilidades é que você está também, além de querer fazer algo bom, porque você percebe o seu caráter especial, você percebe suas qualidades, e aí você quer colocá-las no mundo, além disso, às vezes tem um componente que era tão bom se eu me tornasse aqui o mais especial, o melhor de todos. E esta energia às vezes vai junto. Então, é para tomar um certo cuidado e ficar alerta. Eu estou recebendo feedbacks positivos, negativos. Como é que está vindo a resposta do mundo a essa iniciativa que eu estou fazendo? E aí você vai avaliando sem julgamento. Fala, nossa, eu acho que ainda tem um lugar meu que está querendo triunfar sobre os outros. Vou trabalhar isso, vou me centrar para dizer assim, não, o que eu quero é pegar o meu caráter especial, a minha qualidade e colocar no mundo. E aconteça com isso o que acontecer, e nem entre em debate a questão se eu estou melhor ou pior que ninguém, porque eu só estou indo em busca do que já é meu. Faz sentido? Uhum, uhum. Sim, sim. Muito bem. Quem pode ler o Sendo Construtivo? Eu leio, Vai lá, Mônica. mas é só essa parte. Pera lá, só um minuto. Ok. Quando vocês sentirem inveja ou o outro lado da mesma moeda, a necessidade de impressionar os outros, ou serem melhores que eles, tentem sentir o poder construtivo por trás dessa necessidade. Essa necessidade é uma distorção da ânsia inata de materializar o melhor em vocês. Quando fizerem isso, vocês não ficarão mais bloqueados e paralisados. Eu posso repetir? Posso? É pequenininho, Pode. né? Uhum. Ok. Quer Quando repetir? vocês Pode sentirem... repetir. Beleza. Quando vocês sentirem inveja ou o outro lado da mesma moeda, a necessidade de impressionar os outros ou serem melhores que eles, tentem sentir o poder construtivo por trás dessa necessidade. Essa necessidade é uma distorção da ânsia inata de materializar o melhor em vocês. Quando fizerem isso, vocês não ficarão mais bloqueados e paralisados. O que isso te traz, Mônica? Isso tem tudo a ver com o começo da palestra. Ai, isso foi difícil agora de ler, É? Por quê? porque me remeteu ao anterior também, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, o trecho anterior me trouxe assim a questão dessa sociedade que estimula na gente esse modelo que estimula a competitividade. Então você tem que ser sempre melhor que alguém, né? Você não é instado a caminhar junto, de mãos dadas, todo mundo construindo junto, mas sim um precisa se exaltar com relação ao outro. Eu acho que isso que está sendo dito. É. Então, Então, e aí, o que isso me deixou assim pirada, assim, esse trecho, porque está me falando de perfeccionismo. E isso fala de mim, de um sofrimento em mim, entendeu? De você precisar fazer o melhor, aí você pega e paralisa e não faz, entendeu? tá. Não faz, É, porque fica cuidando demais de si próprio. Isso não tem a ver com o olhar que o mundo vai voltar sobre mim e eu ficar equacionando isso o tempo todo, ou seja, eu estou fazendo para que as pessoas vejam e avaliem, olha que bacana que ela fez, ou estou é, fazendo porque isso é construtivo para mim. exato. Esse é o debate que ele está pedindo que a gente traga à tona. No slide anterior, ele fala isso claramente, para distinguir as duas coisas e não se julgar, mas perceber.
Na sua fala tem um componente que é muito importante quando você fala a sociedade nos pede tal coisa. Normalmente, quem coloca a culpa na sociedade está ligado a um lugar onde, quando a gente era pequeno, a gente tinha que fazer o que os pais mandavam, o que a escola mandava, o que a sociedade mandava. A gente aprendeu assim porque a gente era dependente dessa sociedade. Agora, passou da vida adulta, você paga as suas contas, mora na sua casa, você decide, aqui eu vou fazer o que a sociedade pede. Por exemplo, eu vou parar no sinal vermelho. Mas eu vou parar no sinal vermelho porque eu sei que assim eu vou conseguir passar em segurança quando o sinal estiver verde, porque outra pessoa vai parar no sinal vermelho. Em outros lugares você fala, não, a sociedade está pedindo um negócio aqui que eu não quero fazer, não vou fazer, porque eu pago o preço de não fazer. Então, isso é quando a gente toma autonomia. E quando a gente toma essa autonomia, a gente começa a tomar decisões a respeito do que vai fazer e vai poder avaliar. Eu estou fazendo isso para impressionar, ou seja, eu ainda quero uma estrelinha de alguém, eu ainda quero. Ou não. Eu quero manifestar o que eu tenho de melhor. E é aqui que ele chega nesse slide, porque ele vai falar o seguinte: mesmo a inveja. Lembra que eu peguei o exemplo da fábrica, que ela parecia toda escura, etc., mas lá dentro podia estar produzindo algo muito importante? A inveja, lá dentro, tem a nossa vontade positiva de materializar o melhor em nós. Então, é graças a esse desejo de materializar, eu quero pôr no mundo o meu melhor. E aí eu distorço isso, mas eu ponho, aí o outro já pôs igual, aí é ou eu ou ele. Então, não tem mais espaço para mim. Aí você trava a expressão do seu melhor, porque você fica achando que o mundo não vai te valorizar. Então, aí você está distorcendo o lugar positivo de manifestar o seu melhor, essa ânsia genuína e inata, né? A gente nasce com esse desejo. A hora que a gente começar a honrar o desejo, a gente não fica mais bloqueado. Fala assim, quer saber? Eu vou manifestar o meu desejo e quem quiser vai gostar, quem não sei nem do outro. Eu sei que eu quero manifestar esse desejo e vou manifestar, pelo desejo de manifestar. Ficou mais clara a ponte aí entre essa volta para manifestar o que a gente tem de melhor e o impulso para isso? Então, você está me falando que há algo de positivo na inveja, porque ela é um desejo que eu tenho de manifestar o melhor em mim, só que quando eu uso de forma comparativa com o outro, aí o campo já está minado, já está adoecida a coisa. Você Já estou no nível da... distorceu a qualidade. E não é só com a inveja, é com toda a negatividade. E a gente, é o tema dessa palestra, né? Positividade e negatividade. O que ele vai dizer? A negatividade é sempre uma distorção de algo positivo. E quando a gente começa a pensar nas nossas negatividades assim, a gente facilita o processo de transformar o que está em negativo em positivo. Difícil de engolir às vezes, né? Dá até para entender, dá para sentir que tem uma verdade assim, mas botar isso na prática, falar, quer saber o quê? Então aquele meu ódio mortal que eu sinto por fulano ou por fulana tem uma positividade aí atrás? Tem. Não sei qual, mas tem. Porque é sempre uma distorção de uma positividade. Tudo bem, Mônica? Tá? Muito bem. Então, estamos chegando ao final dessa aula, mas a gente vai fazer um fechamento para que todo mundo saia aí com uma mensagem final da aula. Vou convidar todos e todas a fecharem os olhos um pouco, voltar lá para aquela posição do começo da aula. Lembrando do seu estado de prece, do seu estado de meditação, abrindo seu coração para a espiritualidade de Deus ao seu redor. Só respira um pouquinho, vai se abrindo.
sintonizando com a energia do guia do Patchwork, e deixando que chegue para vocês essas últimas palavras do guia na palestra. E quando essas palavras terminarem, eu vou pedir que cada um pergunte a si mesmo, a si mesma, o seu principal aprendizado. Mas enquanto isso, vai só se abrindo para essas palavras e essas bênçãos do guia. Sejam abençoados cada um de vocês. Recebam a força e o poder que flui para o seu interior. Tirem proveito deles. Percorram esse caminho até o núcleo de seu próprio ser interior. Estejam em Deus. Vai respirando essas palavras e se perguntando: qual foi o meu principal aprendizado nessa aula? E aí, quando quiserem, pode abrir os olhos. Se alguém quiser, pode compartilhar, abrir o áudio e compartilhar o principal aprendizado. Meu principal aprendizado, então, foi essa situação de que não é preciso se destacar, ficar bem. Claro que a gente já sabe essas coisas, né? Em detrimento do outro. Que, tipo assim, a coisa não vai funcionar. Porque eu já me policio muito com isso. Eu sempre oro muito. Fico, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me dá humildade. Que eu não quero ser melhor que ninguém. Eu tô sempre pedindo, mas acaba vindo, né? E aí ficou tão mais claro isso, não precisa, você não precisa se destacar para que o outro diminua. Então, os dois podem se destacar, então por que não? Né? Tá joia, Cris. Obrigado. Gratidão, Heitor, gratidão. Quem mais gostaria de compartilhar o principal aprendizado? O que ficou mais forte para mim, eu acho, na verdade, foi uma surpresa geral, confesso que eu fiquei bem impactado com tudo, porque foi me trazendo aspectos que, de alguma forma, foi bem inovador, né? Mas, em resumo, eu diria o seguinte, que essa percepção, né, ou essa leitura que deve ser feita, pelo menos a partir do meu olhar, da negatividade, e que, de alguma forma, a gente sempre evita, né? Exatamente nas suas palavras, e como o guia trouxe, aí que está, digamos assim, o nosso pote de ouro, né? Aí onde está, por trás dessa negatividade, escondido exatamente o que está distorcido, que se manifesta como negatividade. Ou seja, focar nisso aí me parece sim que é precioso para que a gente reconheça a nossa positividade. Muito bom. Quem mais quer comentar o seu aprendizado? Pode falar, pai. A Mônica já tinha aberto? Deixa a Mônica falar, depois você, pai. Tá. O meu aprendizado me veio numa frase só, sabe? Que depois eu vou pensar muito a respeito também, ou sentir, né? Eu acho que não é o caso de racionalizar, pensar, é sentir. Que tudo emana de Deus, tudo, absolutamente tudo emana É, dessa força criativa, da força criativa divina, e eu tenho que prestar atenção nisso, me deter, prestar atenção nos processos. Só tá isso. joia. Oi. Obrigado. Obrigado, Mônica. Paz. Tem que abrir o áudio, Paz. Pronto? Abriu, você fechou o vídeo. Eu me toco para falar. Tá, vou voltar. Ah, Aí. não, Heitor, tipo, Aí. aprendi muito. Deu? Tá Deu. certo? Obrigada, Heitor. Queria agradecer muito, aprendi muito, tem muitas coisas, né? Mas, assim, deixa eu só falar uma coisa que eu queria falar para esse rapaz, para o Walter. É a palestra 184, o significado do mal e como transcendê-lo, não é, Heitor? É a palestra Então, 184. É eu só não sei, isso. eu acho que são as É, eu três acho que é forças. uma das. É uma É, das. tem várias. Uma das, Tem várias. isso. Eu acho que tem Que eu fiquei preocupada em achar. as três forças do mal também.
Não sei. Tá, até tem. E o Obrigada, seu, Paz. e o seu principal aprendizado, Paz? Esse é o meu caminho, Pétua. São Paulo, né, Ah, gente? Desculpa. tá bom. Muito bom. Então, semana que vem, vamos falar dos nossos medos e anseios existenciais, ó. Palestra 243. Estaremos aqui novamente, mesmo link para quem quiser vir ao vivo. Então, só agradecer a quem esteve aqui ao vivo. Quem tiver vendo gravado pode colocar comentários, pode tirar dúvidas pelo vhterapias.com.br. E semana que vem estamos aqui novamente. Fala, Mônica. Então, eu quero saber, essa palestra é do livro Não Temas o Mal, é isso? Não, não, essa é a palestra mesmo. As palestras ficam disponíveis no site do Pastor, pastor.com.br. Você pode criar um cadastro, você tem lá todas as 258 palestras. Aí você pode ler, e essa foi, né, essa aula foi da palestra 148. Tá, E obrigada. a semana que vem Muito vai ser da palestra 243. Tá Gratidão, bom? Heitor. Gratidão, pessoal. Excelente semana para vocês. Obrigado a todos e todas. Até semana que vem. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda.